Eu vou ler o 9, que fala instruções aos apóstolos. É Lucas 9. Convocando aos 12, Jesus lhe deu força e poder sobre todos os demônios, bem como o dom de curar doenças. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os doentes. Disse-lhes: Não leveis nada para a viagem, nem bastão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrades nela, permanecei até sair de lá. Se não vos acolherem, sai da cidade, sacudindo a poeira dos pés em testemunho contra eles. Eles partiram e percorreram as aldeias, anunciando a boa nova e operando curas por toda parte. Herodes de Jesus. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque uns diziam: é João que ressuscitou dos mortos, e outros: é Elias que apareceu, e outros ainda: é um dos antigos profetas ressuscitado. Mas Herodes disse: João eu o decapitei. Então quem é este do qual ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Voltam os apóstolos. Ao voltarem os apóstolos, contaram a Jesus tudo quanto haviam feito. Tomou-os consigo, então, e retirou-se a um lugar isolado, perto de uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e foram atrás deles. Primeira multiplicação dos pães. Jesus acolheu-os e falou ao reino de Deus e curou os que estavam precisando. Caía a tarde e os 12 chegaram perto dele e disseram: Manda esse povo embora para que se dirijam aos aldeias e povoados vizinhos e procurem hospedagem e comida, pois nós estamos em um lugar deserto. Jesus respondeu-lhe: Dá-lhes vós mesmos de comer. Disseram os discípulos: Não temos senão 5 pães e 2 peixes. Se formos comprar comida para todo este povo, pois eram cerca de 5.000 homens. Falou então Jesus a seus discípulos: Fazei-os sentar em grupos de 50. Assim fizeram e mandaram todos se sentarem. Jesus tomou os 5 pães e os deu e os 2 peixes. Ergueu os olhos para o céu, abençoou-os e depois de partir os pães, veio andando aos seus discípulos, para que eles os distribuíssem à multidão. Todos comeram até ficar satisfeitos e recolheram 12 cestos de pedaços que sobraram. Jesus é o Cristo. Certa vez, quando Jesus estava orando a voz, não tendo ninguém consigo senão os discípulos, fez essa pergunta: Quem sou eu na opinião do povo? E responderam: João Batista. Para outros és Elias, para outros ainda és um dos antigos profetas que ressuscitou. Disse-lhe então Jesus: E vós, quem diz que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Primeiro anúncio da paixão. Jesus, porém, proibiu-lhe severamente que o dissesse a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado pelos anciões, pelos próprios príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Como seguir a Jesus? E dizia a todos: Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, carregue sua cruz diária e me acompanhe. Porque quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perdê-la, a vida por causa de mim, esse a salvará. Por que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder ou arruinar a si mesmo? Pois quem se envergonha de mim e de minhas palavras, dele se envergonhará o Filho de Deus quando vier em sua glória. E na do Pai e dos santos anjos. Na verdade, eu vos digo, há alguns dos que estão aqui presentes que não provarão a morte, até que vejam o reino de Deus. A transfiguração. 8 dias depois desses fatos, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para rezar. Enquanto rezava, o aspecto de seu rosto se transfigurou e suas vestes se tornaram de resplandecente brancura. E 2 homens conversavam com ele. Eram Moisés e Elias. Apareceu envoltos em sua glória e lhes falavam a respeito de sua partida, que devia cumprir-se em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Despertando, viram sua glória e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses iam retirando-se de perto de Jesus, Pedro lhe disse: Mestre, é bom a gente estar aqui. Façamos então 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias.
não sabia o que estava dizendo. Enquanto falava, veio a nuvem que os cobriu. Ficaram atemorizados quando entraram na nuvem. E da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é meu filho, o eleito, escutai-o. Ao soar aquela voz, Jesus se encontrou só. Os discípulos guardaram o segredo e a ninguém disseram, naqueles dias, alguma coisa do que tinham visto. O menino epilético. No dia seguinte, quando desciam do monte, numerosa multidão foi ter com Jesus. No meio da multidão, um homem gritou: Mestre, eu te peço, olha para meu filho, pois é meu filho único. Um espírito se apodera dele e de repente ele começa a soltar gritos e sacode com violência e o faz espumar e só o larga depois de deixá-lo todo ao quebrado. Pedi a teus discípulos que o expulsassem, mas não conseguiram. Geração incrédula e perversa, respondeu Jesus. Até quando tenho de ficar convosco e tenho de vos suportar? Traze aqui teu filho. Quando o menino vinha chegando, o demônio o atirou por terra e sacudiu violentamente. Mas Jesus ameaçou o espírito impuro, curou o menino e restituiu-o ao pai. Todos ficaram maravilhados com a grandeza de Deus, segundo o anúncio da paixão. Como todos admirassem tudo quanto ele fazia, Jesus disse aos seus discípulos: Prestai atenção a essas palavras. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas não entendiam esta afirmação. Ela permanecia velada para eles, para que não entendessem e tinham medo de interrogá-lo a este respeito. Quem é o maior? Veio-lhe à mente uma questão. Qual dentre eles seria o maior? Mas Jesus, conhecendo os pensamentos secretos, tomou um menino, colocou-o perto de si e lhe disse: Quem acolhe este menino em meu nome, é a mim que acolhe. E quem me acolhe, acolhe aquele que me enviou. Pois o menor dentre vós, este é o maior. A concórdia entre os homens. Tomando a palavra, disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque não segue conosco. Mas Jesus respondeu: Não proibais, porque quem não está comigo está. Quem não está contra vós está do vosso lado. Jesus a caminho de Jerusalém. Jesus a caminho de Jerusalém. Oposição dos samaritanos. Quando se estava completado o prazo para ser levado deste mundo, Jesus tomou a firme resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiro à sua frente. Estes partiram e entraram numa aldeia de samaritanos para fazer os preparativos, mas não receberam, porque estava a caminho de Jerusalém. Diante disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para destruí-lo? Jesus voltou-se para eles e os repreendeu. Foram então para outro povoado, a Vocação. Indo eles pela estrada, um homem disse a Jesus: Eu te seguirei por onde fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm toca e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar a cabeça. A outro disse: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, permite que eu vá primeiro enterrar meu pai? Jesus disse-lhe: Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu te seguirei, mas permite que eu vá primeiro despedir-me dos meus parentes? Retrucou Jesus: Ninguém que olha para trás depois de ter posto a mão no arado é apto para o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vou parar por hoje, meus irmãos. Tenham todos um abençoado domingo.